Cara, eu acho que é assim, disparado. Tirando o campeonato estadual, é a pior partida do Flamengo, mas disparado no ano. Pois eu ouvi você. Ah, no ano, tá. No ano. Disparado. Disparado a pior partida do Flamengo no ano. Mas por muito. Mas por muito. Seja por execução. Acho que a única coisa que o Flamengo fez bem tecnicamente no jogo foram as disputas de pênalti e o Saul. E o Saul. Só. O Saul, acho que é o único cara que dá pra você livrar a cara no jogo de hoje. Foi bem no jogo, Foi né? muito bem no jogo. E a disputa de pênalti. Na disputa de pênalti, todo mundo botou a técnica pra fora. Para vocês verem um nível que é difícil jogar quartas de final da Libertadores, né? Não, sei que talvez os titulares das manchetes de amanhã serão Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem. Mas a verdade é que a manchete é só uma. O Flamengo está na semifinal. Fez o jogo em casa, a eliminatória tem 180 minutos e no final se decidiu nos pênaltis onde passamos. Sobre a classificação do Flamengo, isso não vai apagar, senhora Comebol, o roubo que o Flamengo sofreu no Maracanã. Porque essa classificação, ela poderia ter sido muito mais fácil. Essa classificação, ela poderia ter acontecido já no Maracanã, se não fosse aquele roubo descarado de um árbitro safado, que não marcou pênalti claro no Samuel Lino, ou seja, Flamengo faria 3-0, e que expulsou o Plata antes do gol do Estudiante. Flamengo poderia ter viajado com a diferença de 2 ou 3 gols de diferença, se não fosse aquele roubo descarado. Então a atuação foi abaixo, o time parecia às vezes estar jogando no Campeonato Carioca, contra um pequeno. O Pedro, que a gente está vendo aí, teve uma atuação deplorável. A atuação do Pedro foi para ele ter vergonha de se olhar no espelho, foi uma coisa terrível. Molenga, sem ímpeto, perdendo no corpo, um sujeito que é grande, jogador grande. Quando teve chance de finalizar, foi lento na bola. Bom, sabíamos que seria difícil, né? Mas o Flamengo teve a oportunidade, assim, os caras começaram marcando uma pressão alta no início, né? Tinha 3 jogadores ali, o Flamengo tentou sair jogando, não conseguiu no início, mas depois o Flamengo deu uma controlada no jogo. Uma bobeada no final. O Flamengo está classificado para a semifinal da Libertadores após partida difícil contra o Estudiantes. Veja só o que a mídia está falando sobre. Amor, Oi, amor. esse café da manhã, na beira do mar, é caro, hein? Não sou eu que tô pagando, amor. Quem? Vampetinha. É o Vampetinha que Um tá brinde. pagando. Sabe o que é melhor de tudo? Acordar com o Flamengo na semifinal da Libertadores, marzinho cristalino e outra. Sabe o que o Vampetinha vai pagar pra você hoje? Passeio de bar. Vou pegar. Passeio de bar. Tá Obrigada, tudo pago por Vampeta. ele. Tá tudo pago por ele. Paga R$300 que eu vou converter pra euro. Flamengo na semifinal e Vampeta pagando. Cafezinho na beira do mar. Saúde. Sobre a classificação do Flamengo, isso não vai apagar, senhora Comebol, o roubo que o Flamengo sofreu no Maracanã. Porque essa classificação, ela poderia ter sido muito mais fácil. Essa classificação, ela poderia ter acontecido já no Maracanã, se não fosse aquele roubo descarado de um árbitro safado, que não marcou pênalti claro no Samuel Lino, ou seja, Flamengo faria 3-0, e que expulsou o Plata antes do gol do Estudiante. Flamengo poderia ter viajado com a diferença de 2 ou 3 gols de diferença, se não fosse aquele roubo descarado. Então, é bom que a diretoria do Flamengo vá até a sede da Comebol. É bom que a diretoria do Flamengo deixe claro, não vamos ser otários de uma entidade lixo como é a Comebol. Porque foi feito de tudo para tentar eliminar o Flamengo. Foi feito de tudo para tirar o Flamengo da semifinal. E vai ser feito de novo contra o Racing. É mais um adversário argentino. E lembrem-se, a Comebol provavelmente não quer um outro campeão brasileiro. Provavelmente do outro lado vai passar o Palmeiras, se também não for roubado pela Comebol. Então, podem ter certeza que se o Flamengo não fizer um esforço para fazer política com essa entidade safada que é a Comebol, o Flamengo pode ser prejudicado de novo pela arbitragem. Então que essa classificação, que o heroísmo do Rossi
não apaguem o que foi feito com o Flamengo no Maracanã, a safadeza que foi feita com o Flamengo no Maracanã. E que o Flamengo vá até a sede da Conmebol lá no Paraguai, para deixar claro, aqui não tem otário. Estamos de olho em vocês. Bem, eu acho que são duas análises. Uma é a do jogo, né? O jogo do Flamengo foi ruim, o time não competiu como tem que competir. O próprio Felipe Luiz, na coletiva, falou sobre a expressão dele, né? Como esses times argentinos, nessas circunstâncias, mesmo sendo tecnicamente inferiores, cobrem uma área tão grande do campo, ou seja, os caras correm mais, os caras fazem cobertura, ganham duelos, disputam na velocidade, levam a melhor muitas vezes, porque os caras jogam o jogo da vida. Isso faz diferença. Essa é uma competição peculiar na qual equipes se superam. E você muitas vezes acaba tendo surpresas por conta disso. Então a atuação foi abaixo, o time parecia às vezes estar jogando no Campeonato Carioca contra um pequeno. O Pedro, que a gente está vendo aí, teve uma atuação deplorável. A atuação do Pedro foi para ele ter vergonha de se olhar no espelho, foi uma coisa terrível. Molenga, sem ímpeto, perdendo no corpo, um sujeito que é grande, jogador grande. Quando teve chance de finalizar, foi lento na bola. O Facundo Rodrigues, aquele do lance polêmico do Maracanã, conseguiu fazer uma cobertura excelente, mandou para escanteio. Ele estava na pequena área, em condições de marcar. Você tem que ser mais rápido, chegar com mais vontade na bola. Não vai chegar para dar o toquinho. Enfim, entender as circunstâncias do jogo, né? É ele que perdeu o gol domingo na pequena área contra o Vasco, ele que perdeu um gol que colocou o Flamengo nessa situação de não ter uma vantagem mais ampla diante de um adversário aguerrido, com uma estratégia muito clara e que se superou em campo e venceu o jogo. O Estudiantes venceu a partida. Então a atuação foi muito ruim. Mas a classificação é discutível, gente, porque o Flamengo, primeiro, jogou muito mais no Maracanã e foi operado sem anestesia, numa atuação terrível da arbitragem, o que era para ser um pênalti com a chance de ser 3-0, virou um 2-1, com a expulsão injusta de um jogador que não fez falta nenhuma. Ele tomou a falta, né? Então tem um contexto da classificação, para mim, indiscutível, mas o que aconteceu ontem foi uma demonstração de que o Léo Ortiz, que a gente está vendo aí na foto também, uma pior atuação do Léo Ortiz com a camisa do Flamengo, jogou muito mal, os zagueiros não jogaram bem, o Léo Ortiz acho que foi o pior dos dois, né? O que segurou foi o Saul, excelente no meio campo, o Jorginho com dificuldade por conta da falta de ritmo, mas acho que não chegou a comprometer, errou alguns passos que ele não costuma errar, mas acho que não comprometeu. Fim do primeiro tempo, o Flamengo vai perdendo por 1-0. E... bom, sabíamos que seria difícil, né? Mas... o Flamengo teve a oportunidade, assim, os caras começaram marcando uma pressão alta no início, né? Tinha 3 jogadores ali, o Flamengo tentou sair jogando, não conseguiu no início, mas depois o Flamengo deu uma controlada no jogo. Uma bobeada no final. Para um jogo como esse, pensamento meu, Felipe Melo, tá? Pensamento meu. Para um jogo como esse, você não pode perder primeiras bolas, sabe? Principalmente segunda. Como é que é o gol deles? Os caras vão lá, metem uma bola longa, o cara atropelou o Léo Ortiz no alto, atropelado o Léo Ortiz no alto, a lateral deu uma dormida, o cara foi e fez um gol que eu achei também defensável. Então, assim, esse tipo de jogo, bola muito longa, é muito cruzamento na área, os caras metem bola longa para disputar a primeira bola, para ganhar a segunda bola. Principalmente os zagueiros, eles não podem perder duelos. Não podem perder duelos, sabe? Tem que espanar, tem que ganhar duelo, sabe? Não tem jeito. E perdeu do primeiro duelo, o cara pegou a bola nas costas, conseguiu dominar, certo? Ou seja, perdeu a primeira bola e a segunda bola. E acabou sendo penalizado por isso. Vamos ver como é que vai ser o segundo tempo. O Flamengo tem totais condições de reverter o resultado, mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado porque os caras são... os argentinos têm a gana argentina. Né? Os caras lutam a todo momento. Os caras não param de lutar. É isso. Vamos ver como é que vai ser esse segundo tempo aí. Tamo junto. Brilha a estrela de Benedetti. O estádio Uno vai à loucura. Benedetti aparece para fazer o segundo dele no jogo. Casquinha do Carrilho. Tem seríssimas dúvidas desse...
Meus amigos, olha que noite, hein? Libertadores semifinais definidas. O Flamengo perdeu pro Estudiantes 1-0, ganhou nos pênaltis, né? Esse negócio de já ganhou de véspera não existe em Libertadores, né? Ganhou nos pênaltis o Flamengo, passou um sufoco danado o Flamengo, mas tá na semifinal. E vai pegar outra pedreira, que é o Racing. É mais difícil que o Estudiantes. Escrevam o que eu tô dizendo. E o outro jogo, o Palmeiras enfrenta a LDU. O Palmeiras é amplamente favorito. Na minha opinião, o Palmeiras vai ganhar os 2 jogos da LDU. Sabe? Então pode pintar uma final, Palmeiras e Flamengo, né? Palmeiras vai pra final. Palmeiras e Racing, né? O bicho vai pegar, hein? Uma noite sensacional. E o canal do Nilson César, audiência espetacular nos 2 jogos. Um abração! Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal.